diagnóstico ou cura. Olá pessoal, vamos à nossa oração da manhã. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 29, diz assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, nós vimos ontem, no vídeo de ontem, que Jesus chamou Levi, um publicano, para segui-lo como discípulo. Vimos que os publicanos eram os cobradores de impostos, eles eram judeus e eles cobravam impostos dos judeus para dar o dinheiro para Roma. Eles eram vistos como traidores, porque muitos publicanos cobravam a mais. E aqui, Levi, ele faz um banquete, porque agora ele não mais seria um publicano coletor de impostos. Ele agora iria seguir Jesus como um de seus discípulos. Mas é como se fosse uma festa de despedida dos seus amigos, colegas de trabalho. E ali Jesus está presente, naquele banquete ali. E os religiosos olharam e viram Jesus sentado com esses publicanos que eram tidos como traidores, pecadores, e eles disseram: como é que Jesus, vocês dizem que é um homem de Deus, está aí sentado comendo com pecadores? Para começar, se Jesus não se sentasse para comer com pecadores, ele comeria sempre sozinho, porque só ele nunca pecou. O resto, todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Jesus, quando ele estava no meio das pessoas, ele não era influenciado pelo pecado das pessoas, ele não era influenciado pelo ambiente, mas era ele que influenciava, porque maior é o que estava nele do que o que estava ao redor dele. Maior era a santidade, a pureza, o poder nele do que qualquer maldade que estivesse ao redor dele. Maior era a bondade e o amor dele do que a maldade dos homens. Então Jesus contagiava as pessoas com aquilo que ele tinha. E ali naquele momento Jesus falou, sabendo do que os homens tinham dito, né? Ele falou: olha, eu não vim chamar os sãos, os que têm saúde, mas sim eu vim chamar os que estão doentes. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Aí ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus não estava dizendo que os fariseus e os líderes religiosos não eram pecadores, mas é porque eles não viam o seu pecado. Eles não se reconheciam como pecadores. Já os outros sabiam que eram pecadores. E Jesus, ele se mostra aqui como um médico para nós. Ou Jesus é o médico que cura, porque a gente sabe a doença que tem, a gente reconhece o pecado que tem, e Jesus chega com a cura, Jesus chega com o perdão para a nossa vida. Ou então Jesus é o médico que dá o diagnóstico. E o que é o médico que dá o diagnóstico? É aquele que fala qual é a doença que a gente tem. Muitas vezes Jesus chegava nas pessoas e falava qual era o pecado das pessoas. Jesus falava para os líderes dizendo: vocês estão dizendo que são filhos de Deus, mas na realidade vocês são filhos do diabo. Jesus falava também para eles: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. Não foi só João Batista que falou isso, mas Jesus também falou isso para eles. E também Jesus chegou diante da mulher samaritana e Jesus disse: tu já teve 5 maridos e esse que tu tá agora não é o teu marido. Então nós vemos que também Jesus virou as mesas no templo, dizendo que eles tinham transformado a casa de oração de Deus em um covil de ladrões. Então Jesus chamou ele de ladrões. Então a gente vê aqui que Jesus não era apenas aquele que vinha e curava. Jesus não era apenas aquele que vinha e dava o perdão para aquele que era doente, aquele que reconhecia o seu pecado. Mas quando as pessoas se achavam justas, Jesus vinha e colocava o pecado delas na frente delas, dizendo: ó, é isso aqui que tu é. Tu acha que tu é aquilo e aquilo outro, tu demonstra, tu tenta vestir um personagem, mas na realidade tu é isso aqui, ó. Mas mesmo que tu seja isso aqui, mesmo que tu tenha esse pecado, mesmo que tu tenha essa doença, eu sou aquele que traz o perdão, eu sou aquele que traz a cura. Se tu reconhecer que precisa de ajuda, eu estou aqui para te salvar. Então, que tipo de médico Jesus é na tua vida hoje? Jesus é aquele que vem para trazer a cura? Ou Jesus é aquele que vem para trazer o diagnóstico dizendo: olha, tu não é aquilo que tu pensa, tu tem essa e essa falha aqui?
E a Bíblia mostra Jesus falando na sua célebre pregação do Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ser pobre de espírito é ser humilde. Então seja humilde hoje e reconheça a sua doença, reconheça o seu pecado. E assim Jesus vai te curar, Jesus vai te perdoar. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a nos despirmos de nós mesmos, a nos despirmos de toda a vaidade, de toda a justiça própria, pois a Tua palavra diz, e através de Isaías, que a justiça própria dos homens são um trapo de imundícia. A nossa justiça não nos salva, somente a justiça de Cristo na cruz pode nos salvar. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Pai. Quem sabe o Senhor está abrindo os olhos de alguns aqui hoje, Pai, para que possam reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas falhas, Pai, pois nós não somos tão bons como nós pensamos que somos. Muitas vezes a gente tem facilidade de ver o pecado, o erro na vida dos outros, mas muitas vezes nós somos cegos para os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Tira o orgulho, tira a soberba do nosso coração, nos dá humildade, para que a gente possa reconhecer que nós precisamos do Teu perdão, reconhecermos que somos falhos, Pai, para que assim nós sejamos curados por Ti. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse dia e que possamos viver com humildade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, deixe nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo, para a plataforma recomendar os nossos vídeos para pessoas que ainda não ouviram a palavra do Senhor através de nossas vidas. Peço que você ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo. E era isso. Compartilhe com os seus contatos, com os seus amigos, joga nos grupos de WhatsApp, porque tem pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus. Um abração do fundo do coração e até amanhã, se Deus quiser. Você já imaginou uma Netflix da Bíblia? E eu não estou falando da série The Chosen. Dê uma olhada nisso aqui. Essa é a plataforma do curso Bíblico e Teológico Fundamentos. Essa plataforma é idêntica à plataforma da Netflix. Olha só essas capas. Aqui você vai encontrar todos os conteúdos estudados durante o curso, separados por tema. Clicando sobre eles, você vai encontrar a aula e durante a aula aparecem na tela todos os temas e as referências bíblicas abordadas. Na lateral você consegue acessar as demais aulas que falam sobre o mesmo assunto. É muito fácil. Eu sou aluna desse curso. Mergulhe agora mesmo nesse oceano de conhecimento bíblico e teológico e teste o primeiro mês sem compromisso algum por apenas R$ 12,90. Entre em contato conosco via WhatsApp ou acesse o site prlucasfranco.com.